Olá, nós estamos no estudo 22 do Breve Catecismo de Westminster e vamos tratar hoje sobre o nascimento virginal de Cristo. Nós já falamos que depois da criação divina, os primeiros pais, Adão e Eva, trouxeram um grande mal à humanidade, que foi o pecado. Nós vimos também que houve a necessidade de um redentor para que viesse então pagar o preço desses pecados e também purificar aquele que crê em Jesus Cristo como a remissão desses pecados. Note que no decorrer da história, muitos cristãos nas suas igrejas locais fizeram perguntas sobre por que estudar e por que crer no nascimento virginal de Cristo. Daí, os nossos teólogos do passado terem que formular não somente nos símbolos de fé de Westminster, mas também até no credo apostólico, no credo niceno e outros credos, para que isso fosse bem claro. Jesus não é um espírito, mas ele esteve em corpo e alma aqui neste mundo. Era verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem. A pergunta que nós então podemos formular: será que um cristão que irá fazer a sua pública profissão de fé e batismo, se não foi batizado ainda na infância, ele poderá fazê-lo sem então crer no nascimento virginal de Cristo? Será que é possível isso? Será que é possível um ministro que já fez um curso teológico e já foi então aprovado pelo seu presbitério, será que é possível esse futuro ministro assumir o ministério da palavra lá no seu exame, ele demonstrar que ele não crê no nascimento virginal de Cristo e mesmo assim ser ordenado? Será que é possível isto? Nós vamos ver que não é possível. Aquele que crê em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, e aquele que está para ser ordenado ao ministério, não é possível que ele o faça sem que ele então confesse que ele crê no nascimento virginal de Cristo. Veja que a pergunta 22 aqui do Breve Catecismo diz que como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem. Cristo o Filho de Deus fez-se homem, diz a resposta, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Há três razões nesta resposta que são explicados, ou estas razões são explicadas com as referências bíblicas oportunas aqui. O primeiro texto está em João 1,14, quando o evangelista diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo se referindo a Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Hebreus 2,14, o autor aos Hebreus diz: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja que em Lucas 2,52 também, mostrando o crescimento de Jesus, o texto fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Era perfeitamente humano,
perfeitamente Deus. Então Jesus crescia nestes aspectos. Então Jesus não é somente aquele que se faz homem e toma um corpo real e uma alma racional, mas também Cristo é concebido no poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela. Veja quando o anjo comunica a Maria a mensagem de que ela ficaria grávida. Ele diz a ela então em Lucas 1,31, você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Em Lucas 1,35, quando Maria fica perplexa diante da mensagem do anjo, e quem não ficaria perplexo com esta notícia que foi bastante sobrenatural, além de aquilo que era conhecido. Então, o evangelista Lucas, nesse capítulo 1, verso 35, ele diz que o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que a concepção de Maria se dá de maneira sobrenatural, se dá de maneira espiritual, se dá sem contato com homem algum. Isso é relatado nos evangelhos, e isso se dá também para que Jesus nascesse para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Veja que o último texto que mostra esse nascimento vindo do Espírito Santo, nascimento em que o Espírito Santo semeia a semente no ventre de Maria, e Jesus nasce desse ventre sem que Maria tivesse contato com homem algum. O texto de Gálatas 4,4, Paulo usa uma palavra bastante interessante para tempo, e ele não usa a palavra cronos, que seria o tempo do relógio, mas ele usa pleroma ou pleroma, é o tempo cheio, o tempo da história. Deus reservou um tempo em que o Império Romano trouxe a Pax Romana, e nós vamos olhar nos livros de história da igreja esta narrativa. A língua grega, que era a língua falada, o grego comum em todo o Império Romano, e também os judeus que tinham uma história e tinham também aquele povo que Deus tinha chamado para ser o seu povo, o povo do Senhor, a descendência de Jacó. Jesus nasce como filho de Abraão. Então veja que Paulo diz nesse texto, mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo cheio de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja que Jesus nasce exatamente no poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, e nascido desse ventre sem ter contato com homem algum. Então Cristo nasce, em terceiro lugar, diferente de todas as pessoas que nascem pecadoras. Cristo nasce de uma maneira sobrenatural, e a Bíblia vai falar que ele nasce sem pecado, né? Aquilo que os reformadores diziam, possibilitus peccandis. Cristo nasce sem pecado, mas está diante do pecado, a sua santidade. Berkoff cita no seu livro de teologia que quanto maior o grau de santidade, maior então o sofrimento por causa dos pecados humanos. Cristo não nasceu com pecado, mas ele sofria por causa dos pecados e sofria por causa daquilo que ele iria enfrentar também lá na cruz do Calvário, quando ele pede ao Pai que o Pai afaste dele aquele cálice ou a cruz, porque ele sabia o quanto ele haveria ali de sofrer.
Cristo então nasce como todas as pessoas, nasce de um ventre humano, mas sem contato com um homem algum, mas Cristo nasce sem pecado, porque se Maria tivesse contato com o homem, então Cristo nasceria com pecado e ele não poderia levar os nossos pecados diante de Deus. Hebreus 4,15 nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas olha o que diz o autor aos Hebreus, mas sem pecado. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote e agora ele ao mesmo tempo é a vítima, né? É a oferenda, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, mas é também aquele que é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas hoje. Você crê no nascimento virginal de Cristo? Você crê que a obra de Cristo é suficiente para salvar aquele que crê em Jesus Cristo e que pode trazer paz à alma humana? Se você não crê, eu convido a crer hoje, no nome de Jesus, para que você possa não só ter a salvação da sua alma. Jesus diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, traz a vida eterna, e Jesus diz: a minha paz vos dou. Então todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, e eu o convido hoje a que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, mesmo que você já seja membro de uma igreja, mesmo que você já seja alguém religioso, eu o convido a estar diante do Senhor. Vamos ter uma breve oração. Pai querido, nós rogamos que o Senhor toque em nossos corações para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde. Amém.